O santo do dia 22 de março. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Zacarias Papa e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 22 de março. São Zacarias era de origem grega, estabelecido na Calábria. Seu pai chamava-se Policrônio. Seu nome significa o Senhor lembra. Em 741, no século VIII, foi eleito Papa e sucedeu-se ao Papa Gregório III. Foi eleito por unanimidade, apenas 5 dias depois do falecimento de seu antecessor. Devido às necessidades da cristandade, naquele tempo Deus teve pressa com ele. Ele foi considerado um excelente administrador das terras da igreja, do patrimônio da igreja que progrediu durante o tempo em que ele foi responsável. São Zacarias foi o último dos papas gregos, também o último papa a comunicar oficialmente a sua eleição à corte imperial e aos patriarcas de Constantinopla. Por meio da diplomacia pessoal, estabeleceu a relação pacífica com os lombardos do norte da Itália. Em uma visita ao rei lombardo, a Terni recebeu de volta a cidade Armíria, Horda, Polimpônio e Blera, junto todo o patrimônio da Igreja Romana, que tinha sido roubado pelos lombardos nos últimos 30 anos. São Zacarias assinou uma trégua de 20 anos entre os ducados de Roma. Foi recebido de volta pelo povo romano com uma procissão solene, agradecidos a Deus pelos resultados que o Papa tinha conseguido na viagem, e mandou construir uma capela na igreja de São Pedro, em nome do rei Lubano. Porém, decepcionou-se com o rei quando, no ano seguinte, ele estava pronto para atacar o território de Ravenna, e ao arcebispo dessa diocese implorou ao Papa que fizesse algo para ajudá-lo. O Papa Zacarias enviou emissários para resolver o problema, mas eles voltaram sem nada conseguir. Então ele mesmo foi até Ravenna, depois para Paiva e visitar Lombardia, que já estava pronto para começar a invasão. Era véspera da festa de São Pedro e São Paulo. Foi ele que celebrou a vigília com isso. Conseguiu convencer o rei e não fazer esse ataque a Ravenna. Meses depois, Lombardi morreu, sendo que o primeiro sucessor desistiu e subiu ao trono Rhodes para conduzir o reinado dos Lombardi. O novo rei tinha um imenso respeito pelo Papa Zacarias, mas apenas de muito piedoso sentiu-se perusa por pressão dos seus comandados. Outra vez, o Papa Zacarias dirigiu-se ao acampamento de Lombardi e suas palavras comoveram tanto o rei que não só levantou o cerco da cidade, mas concedeu a paz aos romanos. Pouco tempo depois, renunciando-se ao mundo com sua mulher e a filha, depois a coroa aos pés do Papa, Zacarias benzeu as suas vestes monarcas e ficou comovido com a família do real. Nessa época, os francos voltaram para a igreja e eles se tornaram mais forte e garantido a ordem cristã. Passando todos esses problemas, o Papa se dedicou totalmente às coisas da igreja, cuidando dos arquivos e restaurou os templos romanos, cuidando-se da agricultura e ainda beneficiou a abadia de Monte Cassino, aonde os dois viviam como monges. Zacarias pode-se dizer foi um bom pastor, um bom papa. Morreu em março de 752, no século VIII, aos 73 anos. Depois de 11 anos do pontificado, sua memória é celebrada em 22 de março. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica
no dia 22 de março. Santo Epafrodito, que era apóstolo de São Paulo, chamava o irmão, celebrava companheiro de combate, então, bispo da França, faleceu no século III, no ano 250. Santos Calício e Basiliária, mártires na atual Turquia, data 130 no século II. São Basílio, presbítero, mártir durante todo o mandato do imperador Constantino, resistiu fortemente aos arianos e em seguida no tempo do imperador Juliano, orando a Deus para que nenhum cristão se afastasse da fé. Foi preso e entregue ao precônsul da província e depois de muitos tormentos consumiu a sua morte no século IV, no ano de 362. Santa Lia, viúva romana, cujas virtudes partida décimo do para Deus recebeu o louvor de São Jerônimo. Faleceu no século IV, no ano de 383. São Bovido Solitiel, bispo que, eleito pelo Papa Urbano IV para estes sede, consolidou-se a paz entre os cidadãos conforme o espírito dos frades menores que morreram sobre a tua terra. Faleceu no século XIII, no ano de 1282. São Nicolau, outro religioso da Companhia de Jesus, mártir, que durante muitos anos construiu refúgios para esconder os sacerdotes. Por isso, no reinado de Jaime II, depois de ser encarcerado, duramente torturado, finalmente lançado na Calavete, foi gloriosamente encontro de nosso Senhor Jesus Cristo na Inglaterra, no século XVII, no ano de 1606, pela Revolução Protestante. O beato Francisco Xavier, presbítero e mártir, que durante a Revolução Francesa morreu decapitado em ódio ao sacerdote na França no século XVIII, no ano de 1794. Os beatos Mariano Cordói, presbítero Corvidix, presbíteros e mártires durante a ocupação militar de sua pátria por secazes de doutrina hostil à religião, à Santa Madre Igreja Católica, foram fuzilados em ódio à fé cristã na Santa Igreja Católica em 1940, no século XX, pelo exército nazista. Beato Clemente Augusto Groff Salles, bispo que reflectou entre o clero e o povo a imagem evangélica do bom pastor. Lutou abertamente contra os erros do nacional-socialismo, contra a violação dos direitos dos homens e da Igreja, e pela sua coragem foi chamado o Leão de Münster, na Alemanha. Faleceu no século XX, no ano de 1947. Esses foram os santos e os beatos celebrados na Igreja Católica no dia 22 de março, dia que a Igreja Católica celebra dia de São Zacarias Papa.